isso, tu estás a trabalhar na Rádio Despertar há 15 anos? Há 15 anos. 15 anos? Estou há 15 anos. Ok. E a Rádio Despertar tem conotação com a UNITA, certo? Pois. Amanhã, imagina, a UNITA é governo, o que é que tu achas que vai acontecer com a Rádio Despertar? Tu achas que vais poder fazer, neste momento, na Rádio Despertar, tu fazes o teu jornalismo, portanto, tu criticas toda a gente, deduz. Ok. Mas estás numa rádio que não é do governo. Amanhã, essa rádio vai ser privada, porque ela é privada hoje, né? Ok. Vai ser privada, mas fará parte, eventualmente, do governo. Como é que tu achas que tu achas que vais ter a mesma liberdade para trabalhar? Não, eu terei. Eu não tenho o rabo preso. A questão não és tu, portanto, o contexto onde tu estás enquadrado, não és Sim. tu, tu fazes o Não, teu mas eu trabalho. teria coragem. Ok. Se fosse a UNITA passar em frente, né, na governação de Angola, e alguma coisa, tanto que não fosse bem esclarecida, eu teria feito algumas críticas. E eu faço. Ok. Eu tenho a liberdade na Rádio Despertar de falar sobre os deputados da UNITA. Ok. Foi eu quem levantou o caso dos deputados que não pagam, né, ou pagam mal os seus funcionários. Nós falamos e na altura quem se levantou foi o deputado Raul Banda. Ligou a partir, portanto, não sei onde esteve, mas ligou, nós estávamos a fazer um espaço em direto na altura, a Voz do Cidadão, da Rádio Despertar. Disse, não, eu tenho as contas todas pagas, eu pago. Ligou-me também a deputada Weba, falou de igual modo que não tenho por que razão não pagar, porque as reclamações eram deputados, não somente da UNITA, né, como também do MPLA. Ok. Deputados não pagam. Quando tu dizes deputados não pagam, é que é o motorista? Motorista. Peraí. É o deputado que paga o motorista? Que paga a Assembleia, mas pronto. Cai na conta do deputado? Cai na conta do deputado. Não pode. Cai na não conta pode, do deputado. Não, Não seria assim. Não, mas calma, pô, vocês não assim. podem gozar assim com a cara das pessoas. Tu estás-me a dizer que o ministro, no final do mês, quando cai a massa dele, depois na massa dele ele vai distribuir, vai pagar aqui, ali? Sim. Tu estás-me a dizer que o próprio Estado não tem um sistema que faz com que Que reconheça os trabalhadores e pronto, é o Estado não. que... Não é. Estamos a lutar com isso, porque é daí onde começa a desonestidade, não é? Algumas pessoas são desonestas, eu falo, pronto, não só dos deputados da oposição, como também do governo, mas agora penso que já não é esta reclamação. Nós fizemos isso em 2016, acredito. Ok. 2016. E fomos aceitos. Nós contactámos os deputados, fomos à UNITA, fomos ao MPLA, fomos ao PRS, saber se de facto têm estado a pagar com regularidade os seus funcionários. E então, qual foi a conclusão que se chegou? A conclusão que se chegou, pronto. Havia sim alguns que pagavam, mas não de forma cabal. Portanto, não terminavam de pagar. Estamos a falar, por exemplo, se o motorista ganha 200 mil kwanzas, há quem poderia pagar 50, 100 mil kwanzas, né? Que não confere. Espera aí, calma aí. Isso estamos a falar, porque para não dizerem que o Caiola ou uma outra pessoa está a levantar assuntos só com as pessoas que ele conhece. Nós perguntamos todos. Todos os deputados, Todos de os modo geral. deputados. Ok. E tivemos, naquela altura, tivemos o bom senso dos deputados que nós conhecemos, que mostraram as provas. Está aqui, nós pagamos. Ok. Nós pagamos. Ok. E foi bom. Ok. Foi bom. Mas houve deputados que não mostraram provas. Não mostraram. Nós fomos, os deputados do MPLA, lembro, não quero aqui citar nomes, alguns. E eu perguntei, mas por que razão? Por que razão é que ainda assim vocês têm metade em kwanza, metade em dólares, faltam com o pagamento dos funcionários, né? Isso já não existe, né? Hoje em dia já não existe. Hoje em dia existe. Infelizmente, existe. Continua a receber metade em dólares e metade em kwanzas?
O Tiago sabe perfeitamente como é que as pessoas recebem dinheiro em Angola. Não, não, calma. Não, os bandidos eu não controlo. Eu estou a falar do que é Estado e o que é que nós oficialmente assumimos. Eu acho que já não há contas metade em dólares, metade em... Ainda há? Não, Para o Estado? para nós não. Não, boa. Para nós não. Calma, calma. Isso, pelo menos isso, pelo menos isso. Para nós não. Volta ali à parte em que tu estás a dizer que um ministro ou um deputado recebe uma massa, Ok. o salário do motorista é 200 ou 100 e ele só dá 50. Só dá 50. Ok, eu sei que eu estou a falar com um jornalista, Ok. mas isso não é crime? Não, é crime. Por isso é que nós levantamos. Porque o jornalista não deve. Levantaram. Sim. Levantaram. E descobriram que havia pessoas que não pagavam. Não pagavam. Ou seja, criminosos. Criminosos. Na Assembleia. Na Assembleia, é evidente. E o que é que aconteceu? Imunidades. Claro que, pronto, nós não levamos, não temos este direito de fazer denúncias. São as pessoas sacrificadas que deviam ter feito a denúncia. Nós levantamos o assunto, ouvimos reclamações nos bastidores, pronto, e eu me questionei, mas como é que um deputado do partido no poder ainda comete essas gafes? Porque se calhar, estou aqui a pensar em voz alta, eles controlam a comunicação social. E se eu controlo a comunicação social, mesmo que eu faça uma bandidagem, mesmo que eu seja criminoso, eu controlo as plataformas que vão denunciar. E se tu fores lá para denunciar, se eu controlo aquilo, a tua denúncia não sai. Eu estou aqui a pensar assim... Sim, né? claro. É o que pode acontecer, né? É o jogo que acontece em Angola, infelizmente. Ok, boa. Mas agora, como é que tu entras na Despertar? Estás lá há 15 anos, como é que... Qual é o teu trajeto? Engraçado. Eu entro na Despertar, porque depois comecei a cantar. Eu falei aqui de imitações, Sim. mas tive as minhas próprias músicas. Eu levo. Quem me recebeu foi o colega Osvaldo Tomás, de feliz memória. Portanto, partiu para outra dimensão da vida no dia 21 de fevereiro e que foi uma perda irreparável. Recebeu-me, na altura, pegou o meu disco. Na verdade, a estratégia era mesmo manter a amizade com a Despertar. Ok. Então, levei a música para servir de ponte. Como é que eu vou conseguir chamar a atenção, ter, digamos, alguma ligação com a Rádio Despertar? Era por causa da música. Eu fui o primeiro a levar música à Rádio Despertar, porque na altura a Rádio Despertar exibia, tinha períodos só de música, ainda não tinha a programação completa. Yeah. Então eu levei a minha música também para tocar. E pronto. Depois deles completarem a programação, na altura eu ouvia quem? Eu ouvia o José Kundi, ouvia o Moisés Sachipanga, que agora é jornalista presidencial, e tantos outros, Alexandre Diniz, mas a rádio não estava ainda completa. Ok. Faltavam, sim, profissionais e programas também. Estava no momento de colocarem as pedras nos seus devidos lugares e eu levei a música. Comecei a manter o contacto com esses jornalistas por intermédio do Osvaldo, porque o Osvaldo foi me apresentando e eu também disse, olha, pronto, eu não estudei comunicação, não fiz jornalismo, mas tenho estado a fazer alguns relatos lá fora. E o Osvaldo chamou-me, disse, olha, Caiola, tenho um desafio para si. Vamos ao condomínio dos deputados, porque ele vivia lá, tem estado a acontecer alguns jogos e vais relatar. Ok. E foi daí que eu relatei o primeiro jogo, o Osvaldo disse, olha, tu és um potencial locutor. Ok. E se apertares um bocadinho mais, Pode chegar tu longe. podes servir para a Rádio Despertar. Mas não tenha pressa, porque o microfone não foge absolutamente a ninguém. Não é hoje que você vai falar. Mas estou tendo... Mas o percurso Yeah. é que vai definir a tua estada na Rádio Despertar. E foi daí que eu esperei. Ele estrategicamente colocou-me na sonorização, como sonorizador, porque eu também sou sonorizador. Mesmo, pronto, eu não aprendi na escola, foi tudo por curiosidade. Ok. Montei o meu próprio estúdio e gravava as minhas músicas, gravava as músicas dos outros cantores também. Nice. Então, com aquela experiência, o Osvaldo disse, olha, tu podes ficar aqui a ajudar a sonorização. E eu, na altura, o Sr. Kavita Shilala era o chefe técnico sonoro
Também deu-me algumas dicas sobre sonorização, porque uma coisa era cortar sons de música e outra coisa definir sons para uma atividade jornalística, ou seja, cortar sons, não é? Jornalisticamente. Ok. Tu tens que saber onde é que começa a falar o locutor, o mais importante, ter faro jornalístico, e daí passei a exercer esta atividade. Foi daí também que depois comecei a falar, mas depois de algum tempo. Ok, e por que a Despertar? Ou seja, vivias naquela zona, identificavas-te já com o tipo de notícias, porque há 15 anos atrás a Despertar ainda era mais conotada com a UNITA. Sim. Eras da UNITA e identificavas-te, ou tentaste outras rádios, não deu e foste a Despertar? Olha, a rádio, neste exato momento, a rádio mais democrática do país, ou democrata, digamos, é a Despertar. Ok. A Despertar já teve quadros que se assumiam como sendo do MPLA, mas trabalhavam nas calmas, porque eu tive essa percepção. Depois. Desculpa. Não, tu disseste que alguém da Despertar hoje é da presidência. Não existe mais exemplo maior de democracia do que isso, né? Alguém, se tu, eu percebo o que estás a dizer, porque se tu tiveste alguém na Despertar que hoje não é ontem, hoje está na presidência, está na presidência, então claramente que eu percebo o combate, o facto de haver um espaço qualquer em que se falas um bocado mais da UNITA e não é a criticar, eu percebo que desde logo quem é do governo vai atacar isso. Isso eu percebo. Mas é porque é estúpido, isso é ignorância, isso faz parte. Tudo bem. A minha questão é o desafio que é tu estás aí e mesmo assim seres considerado para estar na presidência hoje em dia. Portanto, claramente que a rádio aceita tudo e todos. Sim, aceita tudo e todos.